E bom, rapaziada, mais uma vitória incrível do Vasco. Mas será que ela foi tão boa assim? Bom, o Vasco ele vinha com essa pressão, né, de 4 jogos muito pesados, né, em sequência, sendo o Flamengo, o Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, né, que são basicamente times que estão disputando o título do campeonato, né, principalmente o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, né, o Bahia nem tanto, porque tem esse fator de que eles estão fazendo um mês bem ruim, né, ultimamente, assim, tipo, o último mês eles têm jogado bem mal, né, coisa que, tipo assim, eles estavam na quarta posição, agora eles estão na sexta, né? E, tipo, tende a cair mais ainda de classificação. E, bom, sem perder muito tempo, o Vasco vem com essa escalação aqui, né? Vem esse time aqui distribuído, né? Ainda temos a ausência de Piton e Robert Renan, por causa das contusões, né? E o Hugo Moura aqui, inicialmente ele começou no meio campo, mas na entrada de DVD, né, com mais um atacante, o Gomorra ele recuou um pouco e ficou fazendo uma linha de 3 zagueiros ali, basicamente. Um meio-campista na função de zagueiro, né? Eu já cheguei a elogiar ele, né, fazendo essa posição, essa função aí de defensor. Acredito que o Diniz também goste bastante dele, né, fazendo essa função. Mas, cara, ele não é tão bom assim, né? Ele funciona em alguns momentos, mas muitas das vezes ele faz muita pataquada, mano. E bom, por incrível que pareça, hoje, né, no ano de campo do Vasco, em São Januário, tudo, né, levava a crer que o Vasco realmente ia fazer um jogo pressionando bastante, né, pelo fator casa e etc. E bom, eles realmente conseguem abrir o jogo assim, eles, tipo, estão pressionando bastante a saída de bola, eles estão, pressão alta basicamente, estão pressionando muito o Bahia, fazendo com que eles errassem muito e, né, chega aqui uma bola na trave, né, uma bola muito perto do gol, mano, que poderia ter mudado completamente o rumo do jogo, basicamente. E, cara, o que eu posso dizer sobre o jogo de hoje aqui, resumidamente? Cara, eu acho que não foi protagonizado por algum time especificamente, né? Eu acho que ambos os times, né, não somente o Bahia ou não somente o Vasco, foram sim prejudicados pela arbitragem. Então, tipo, tem um protagonista do jogo assim, foi sim o juiz e os árbitros de vídeo, etc. Porque, bom, no lance seguinte aqui, né, nós temos aqui o Cauã Barros e o jogador deles, que eu não sei o nome, sinto muito. E bom, basicamente o Cauã ele vai fazer uma marcação ali e acaba sem querer, pelo visto, né? Acertando o rosto assim, do jogador. E o jogador acaba sentindo, né? E isso, acho que isso sim é falta, mas cabia um amarelo, né? Tipo, um vermelho seria um exagero, né? Pra essa ocasião aí. Mas logo em seguida, tem uma entrada muito forte no Coutinho, que não pegou nem um pouco na bola, não chegou nem perto, assim, foi completamente assim no tornozelo, na canela dele. Que, cara, aquilo ali poderia ter completamente lesionado o Coutinho, visto o seu histórico de lesões. E, mano, isso não foi dado nem falta, tá ligado? Foi sequer falta isso. Não foi nem amarelo, nem vermelho. E muito menos o árbitro de vídeo, né? Chamou pra poder corrigir o lance e avermelhar o jogador deles. Mas logo em seguida o que acontece? Gol dos caras. E bom, o que acontece? Basicamente o Gumora aqui, ele toca pro Lucas Freitas e o Lucas Freitas tenta devolver. Só que não chega no Gumora, né? Ele tava meio adiantado, ia passar meio errado. Mano, tudo tá errado nesse lance assim. E basicamente o cara só pega a bola e chuta pro gol, né? Só rouba a bola assim. Foi bem na cara, tava sem marcação, era só ele e o Léo Jardim, basicamente. É foda, rapaziada. Mas então, pouco tempo depois, né, Jean Lucas, né, seleção brasileira, ele dá uma entrada ali, que eu não acho que seja pra expulsão, mas, porra, cara, é mais um erro da arbitragem do jogo. Eu acho que foi, por comparado do Coutinho, foi bem mais leve e, tipo, o cara foi expulso, tá ligado? Então, tipo, porra, qual o critério, tá ligado? Se for assim, era pros caras ter, tipo, 3 expulsos lá e a gente tá amarelado aqui, tá ligado? No final do jogo, basicamente, né? Não sei qual critério que usaram, basicamente. Eu acho que, sei lá, mano, deviam estar com algum uso de entorpecente, porque não é possível, rapaziada. E bom, dito isso, né? 1-0, né, a favor dos caras. E eles estavam com um jogador a menos. Então, tipo, era a hora perfeita pro Vasco sair, né? Conseguir um empate, conseguir virar, né? E basicamente, né? Com toda essa vantagem aí dentro de casa, com um jogador a mais, né? Com um homem a mais em campo. O Vasco ele começa a realmente pressionar, né? Então, tipo, se ele tava pressionando já contra 11, imagina agora com 11 contra 10, sabe? E é só questão de tempo, né? Pra sair o gol do Vasco, né? Logo em seguida. E bom, um gol do Felipe Coutinho, né? De cabeça, de peito, sei lá. Vem comigo. Basicamente, o Cuesta aqui, zagueiro, ele cruza na área ali. E o Coutinho, porra, Coutinho né, não joga tão alto assim, ele nem sequer pulou na bola. Mas ele tava bem livre, né? Tipo, né? Marcação tava com menos jogadores em campo e tal. Então, ele só meio que empurrou a bola pro gol ali de cabeça. Ele pegou bem perto, tipo, da linha do gol, assim.
E a gente conseguiu empatar aí pro intervalo dessa maneira, né? E, cara, tipo, eu acho que eu tô queimando bastante a língua, tá ligado? Eu sei que, tipo, independente disso, eu venho elogiando bastante o Coutinho, né? Deve ser, tipo, alguns, sei lá, uns 5 6 7 jogos que ele tá jogando bem, assim, com muitas participações em gols, tanto direto quanto indiretamente. Mas, cara, ele tá desempenhando muito bem. Quando ele não faz um gol, ele faz um quase gol ali, porque eu lembro no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, foi no jogo anterior. Não lembro, rapaziada, mas ele faz um gol de falta. É, tipo, no jogo anterior ele, tipo, vai na trave, assim, e sobra no Moreira, alguém assim, eu realmente não lembro, rapaziada, me desculpa. Mas tem algum lance, assim, que provavelmente eu vou estar botando na edição aqui agora. Mas, cara, tipo, o Coutinho, quando ele não tem estatísticas de números, ele consegue contribuir muito mais pro time, tá ligado? O time consegue andar muito mais. Andar não. O time consegue correr, né, com ele em campo, assim, basicamente. E, cara, tipo, se no passado se ele não tá conseguindo render nada, assim, ele tá sendo muito inconstante, agora acho que ele tá conseguindo dar a volta por cima. E isso é muito bom pra gente, rapaziada. Ele é um dos nossos principais nomes e, tipo, ele tá realmente assumindo essa bronca de ser camisa 10, de ser o protagonista do time, né? Tanto ele quanto o Ryan e sei lá quem mais, tá ligado? Tipo, nós estamos conseguindo ter mais jogadores decentes, mais jogadores bons pra poder, sei lá, se safar pelo menos da zona de rebaixamento desse ano, né, rapaziada? Bom, e aqui, né, corrigindo no segundo tempo, basicamente o Diniz, ele coloca o DVD, né, no lugar do Lucas Freitas, né? Se eu não me engano, acho que eu falei que estavam com 3 zagueiros. Eu acho que inicialmente estavam sim, né, inicialmente. Cuesta, Hugo Moura e Lucas Freitas estavam desempenhando esse papel assim, né? De maneira de 3 zagueiros mais os laterais. Porque o Pumita, ele tava avançando bastante, né? Inclusive, né? Calma aí. E o Paulo Henrique, sabe, tipo... Ele sempre faz isso, né? Tipo, ele vai avançando, ele é um cara que corre bastante, volta pra marcar. Cara, só elogios para o Paulo Henrique, mano. Mas então, o DVD, ele é mais uma peça no ataque, né? Pra colocar o ataque, né? Pra poder funcionar, basicamente. Já que está com um homem a mais. E, tipo, o jogo, basicamente, levava que, tipo, eles só iam ficar retrancados e, basicamente, tentando um contra-ataque no máximo, sabe? Então, tipo, ficava uma postura equilibrada, entre aspas. Não seria tão vantajoso assim, já que eles ficariam só retrancados e, bom, o jogo só ia morrer no empate, né? Então, eu acho que foi uma opção, uma escolha ousada do Fernando Diniz, mas eu até que gostei no final das contas, cara. Acho que foi bem, foi bem. E bom, basicamente o David ele tá no ataque assim, e ele não sei lá o que ele tenta fazer ali, mas tipo, não sei se ele tenta passar pro Verratti, se ele tenta finalizar, sei lá, cara. Foi bem estranho esse lance aí. Mas basicamente no lance seguinte, né, de escanteio, Nuno Moreira cobrando escanteio, né? Normalmente é o Felipe Coutinho, mas dessa vez é o Nuno Moreira. Ele cruza. E, mano, e assim como o Rian, na festa passada com o Flamengo, mano, o Puma ele voa simplesmente. Cara, o jogador baixinho, tá ligado? O cara pulou muito alto, puta que pariu, mano. Ele voou assim e virou o jogo pra nós, né? 2-1. Virou o jogo. E, cara, o Pumita ele tá se mostrando muito melhor na lateral esquerda do que na direita, né? Como ele era improvisado, como ele era, tipo, o reserva do Paulo Henrique, basicamente. Mas eu ainda assim, apesar de estar gostando muito do Pumita, cara, tipo, cara, não tem como não gostar do Pumita, tá ligado? O cara tem carisma, tá ligado? O cara exala carisma, o cara, mano, puta que pariu, mano. Eu tô realmente feliz com esse cara, mano. O cara é muito fofinho. Mas, basicamente, tipo, eu acho que quando o Lucas Piton voltar, se ele tiver constância, depois de alguns treinos, ele vai realmente assumir de novo a posição, sem muita dificuldade, né? Até porque eu acho que, pelo menos, né, defensivamente, apesar dos dois serem, eu acho que fracos defensivamente, o Lucas Piton ainda consegue ser um pouco melhor, né? E bom, né? Agora mais um gol, né? Dessa vez foi gol contra dos caras, né? Mas no placar só lá pra gente. E basicamente o que acontece? O Nuno Moreira, ele rouba a bola, muito bem, muito bom jogador. Na partida anterior ele saiu machucado, né? Saiu lesionado. Mas dessa vez ele voltou desempenhando muito bem. Que bom que não era nada grave, né? Mas... Então, ele pega a bola e sai avançando e, tipo, ele tem duas opções. Ou DVD, ou Verratti. E ele opta pelo Verratti, né? Acho que eu também faria a mesma coisa. Só que, cara, que péssimo momento do Verratti, mano. Tipo, eu acho que ele tá numa péssima fase. Muito ruim, cara, muito ruim. Eu gosto dele, mas, mano, não tá rendendo nada, cara, o Verratti hoje em dia. Tipo, ele era conhecido pelo seu cabeceio lendário, basicamente. Só que nem isso tá tendo mais, sabe? Ele só tem feito gol de pênalti e olha lá, sabe? Não é muita coisa isso. Mas bem,
E o Verratti, ele pega a bola aqui, não sabe muito bem o que fazer, parece que ele tá meio perdido. Não sei se ele tenta chutar ali ou se ele tenta cruzar, mas ele faz alguma coisa, ele chuta, que bate no Gianluca, se eu não me engano, e entra no gol. E basicamente é assim que o jogo termina, não tem mais nada de interessante. Isso foi bem no final do jogo, basicamente, que é isso, cara. Eu, sei lá, cara, questionei bastante a arbitragem desse jogo aqui. Eu acho que tiveram muitas entradas por parte do Bahia, né? Tipo, faltas que deveriam ser revisadas e não foram. Por exemplo, aquela do Coutinho, né? Que foi a primeira deles. Eu acho que sim, que é lance para expulsão. Só que isso não foi nem revisado, não foi nem falta, e o jogo só seguiu normalmente, né? Na segunda, que foi a cotovelada lá no Calma Barros, essa aí sim foi pra expulsão. Que, cara, não sei se era pra tudo isso não, né? Mas tudo bem. Eu acho que um amarelo no mínimo. E eu acho que das, das faltas assim, eu acho, essa foi a que menos foi errada assim, porque eu acho que talvez realmente cabe um vermelho ali. Mas, cara, aquela falta do Pumita ali foi realmente grave. Era muito pouco pra ele poder, sei lá, qualquer jogador, no caso, lesionar ali. Só que foi no máximo amarelo, né? O VAR ali, o quarto árbitro até chamou pra poder revisar o lance, né? Tentar avermelhar ali, mas o juiz ele seguiu com o amarelo no lance. O que é uma escolha bem questionável, cara, realmente. Mas, cara, é muito injusto, tipo, sei lá, torcedores do Bahia falar que eles foram garfados, porque até mesmo o Vasco ele sofreu com a arbitragem, basicamente. Então, é isso, cara. E eu tô com sono, mano, vou dormir.